espetacular, né? Meus irmãos, Deus seja louvado por esta noite. Deixa uma coisa para lembrar. Nós tivemos um encontro de casais, foi muito bom nesse final de semana. Fomos para um hotel, tivemos um tempo de comunhão. E hoje de manhã um tempo de trocar ideias muito, muito importante para as nossas vidas, para os nossos casamentos. Deus seja louvado. Todos que trabalharam nesse evento, quero agradecer a Deus e louvar de todo o meu coração. Meus irmãos, vamos abrir em Efésios, Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6. Verso 10 em diante, nós estamos falando sobre a armadura de Deus, e é uma das formas de nós nos protegermos contra o diabo. Estamos numa batalha espiritual travada e que não vai terminar até o dia que Jesus voltar para buscar a sua noiva. Capítulo 6 de Efésios, versos 10 até o 20. 6 de 10 a 20. A palavra do Senhor diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue nem a carne, sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazê-lo. Vamos orar. Deus, nesta noite nós queremos te adorar, te agradecer, que esse texto agora seja traduzido nos corações pelo teu Santo Espírito. Abre a nossa mente, nosso entendimento. Senhor, facilita, ó Deus, esse entendimento. Que o Senhor seja abençoado. Nós queremos repreender toda a atuação maligna e toda tentativa de criar ruídos nesta comunicação. Que o Senhor, ó Deus, nos abençoe, nos guarde, e que o teu nome seja glorificado, e que a tua palavra seja entendida e praticada nesta noite. Nós queremos orar ao Senhor no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós já estamos falando no Salmo 2, temos um pulo aqui para Efésios. Por quê? Porque o Salmo 2 fala sobre o Senhor e sobre o seu ungido. E a palavra ungido, aqui no Novo Testamento, a palavra Cristo, que no Antigo Testamento é traduzida por Messias, ou seja, aquele que vai fazer a ponte, a ligação entre o Deus Santo e Poderoso. Deus é tão santo e tão poderoso que o autor de Jó diz que Deus vê imperfeições nos anjos, pois o Senhor, Ele determinou uma punição contra o pecado. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele manda aquele que só Ele poderia fazer a expiação pelos nossos pecados, a representação. João Batista fala sobre isso quando diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Estava fazendo uma alusão, porque Jesus é exatamente o cumprimento de tudo que foi feito no Antigo Testamento, por exemplo, no livro de Levítico, falando dos sacrifícios, para que o povo se aproximasse de Deus e essa aproximação fosse aceita e recebida. Os sacrifícios fossem recebidos ali, e Jesus é o cumprimento disso. Jesus é essa perfeição. O apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 4, versículo 4, diz que na plenitude dos tempos veio Jesus, nascido de mulher, nascido sob a lei. A plenitude dos tempos é o clímax da revelação progressiva de Deus. Deus começa a se revelar lá no Gênesis e vai se mostrando progressivamente e ampliando esta revelação, ao ponto de um dos discípulos falar para Jesus: mostra-nos o Pai. Ele falou: há tanto tempo estou convosco que tu não me tens visto, pois quem me vê a mim vê o Pai, pois eu e o Pai somos um. Jesus Cristo desce. Eu acho tão lindo isso, a história de amor de Deus por nós. Por quê? Porque Ele se faz como nós. Ele não peca, não há dolo, diz em Hebreus, dolo na sua boca. Nunca se achou uma palavra, uma motivação errada no Senhor. Jamais houve pecado em Jesus Cristo, nos seus pensamentos, nas suas motivações, nas suas palavras. Mas para o homem ser entendido, Deus teve que se fazer carne como um de nós, se sujar com a nossa podridão, se sujar com o nosso pecado, mas nos resgatar e transformar esse povo sujo e imundo que andava em trevas num povo que é chamado da noiva do Senhor, preparada e ataviada. E como eu disse no início, Deus vai resgatar a sua vida mesmo. Deus vai resgatar as nossas vidas. Portanto, a primeira palavra que eu dou para você nesta noite: firmeza, perseverança. Por quê? Porque todas as lutas vão passar, e Deus diz lá em Apocalipse que enxugará dos olhos nossos todas as lágrimas. O caminho do crente é um caminho de cruz, de dificuldade, mas um caminho glorioso, um caminho que tem um prêmio extraordinário que nós não merecemos, mas que vai ser dado por causa do merecimento de Cristo imputado a nós, que não merecíamos, mas pela sua graça nos foi dado. Mas nós falamos também no Salmo 2, do 1 ao 3, que os reis da terra se rebelam contra esse Senhor e contra o seu ungido, e foi assim com Jesus, e também será conosco. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno, e o mundo não entende isso. E a rebelião dos reis é uma representação da rebelião individual de cada um. Pois a Bíblia diz que nós já nascemos em pecado, já estamos com o vírus de Adão, estamos infectados, já nascemos pecadores. Por isso tem gente que não entende, né? E vem me perguntar: uma criança vai para o inferno? Lógico que vai para o inferno. A criança já está debaixo da condenação do Senhor. Isso parece forte, né? Apresentar o Theo aqui. Aí tem gente que fala assim: um anjinho. Não é anjinho, é um pecador. A Bíblia diz que nós já nascemos em pecado. A Bíblia diz, 3:23 de Romanos, que nós estamos destituídos da glória de Deus, separados. Mas se tem um pecado hereditário de Adão, tem um pecado também de escolha. Nós vamos fazer as nossas escolhas erradas. Então tem os dois tipos de pecado: o pecado original e o pecado de comissão, o pecado de omissão e o pecado de escolha também. Então nós já nascemos assim, irmãos, estamos condenados. E a nossa vida, quando Deus entra no nosso coração, nós vamos sendo libertos dessa palavra horrível que tem no Salmo 2, que é o quê? Rebeldia. Nós já somos rebeldes. Você não precisa ensinar uma criança a mentir, ela vai mentir. E tem que ser corrigida, e tem que ser ensinada, e tem que o pai orar por ela, para que essa transformação interna possa acontecer. Mas exatamente nós estamos falando que essa rebeldia, nós falamos sobre hipnotizadores internos, que é o pecado que nos hipnotiza. Irmãos, nós não enxergamos Jesus. Nós enxergamos, se não for o Senhor, o Espírito Santo agindo em nós, nós enxergamos aqui embaixo. Por isso que nós temos visto em Eclesiastes que a visão
embaixo do sol, uma visão pessimista, uma visão que compara a morte do homem com a morte de um animal, com a morte de um cachorro. Todos os dois vão para o mesmo buraco. E para que eu vou guardar também a pureza e me purificar, como a Bíblia me ensina, se eu vou morrer e o tolo também vai morrer? E às vezes o tolo tem mais dinheiro do que eu, tem mais fama, tem mais presença, é respeitado mais, muitas vezes, do que um servo do Senhor. Veja, haja visto o Salmo 73, que o salmista começa a se comparar com uma pessoa tola, mas que tudo que acontece para ela é uma vida de prosperidade, até que ele entra na casa do Senhor e a tolice desse pensamento sai do coração do salmista. Irmãos, Deus, se não abrir os nossos olhos, nós vamos buscar os nossos interesses, vamos fazer a nossa carreira e não vamos querer saber de honrar o Senhor e de glorificá-lo. É exatamente isso que nós falamos também sobre o segundo ponto da hipnose, a hipnose do mundo. O mundo quer nos tragar, quer nos levar a nos afastar do Senhor. Irmãos, quando eu vejo às vezes certas mensagens que dizem que houve festa no inferno quando Jesus foi crucificado, isso é antibíblico, porque até o último momento Satanás tentou tirar Jesus do caminho da cruz, porque ele sabia que ali estava decretada a derrota final dele. Não houve festa nenhuma, houve treva, houve temor. E quando Jesus ressuscitou, coisa espetacular, maravilhosa, e ele separa pessoas. Portanto, o mundo também quer nos hipnotizar, nos tirar dos caminhos do Senhor. Pois tem o terceiro, que é o diabo. Os três inimigos que Efésios fala: o pecado, o mundo e o diabo. Pois nós estamos falando sobre esse inimigo terrível, milenar, invisível, que tem um exército organizado, ao ponto de lá em Judas, quando Miguel vai disputar o corpo de Moisés, fala: o Senhor te repreenda. Ele era um anjo muito poderoso, um arcanjo muito poderoso no céu. Irmãos, se esse ser está, e Paulo está falando aqui, isso não é uma figura de linguagem. Então, às vezes as coisas que nós vemos aí de batalhas espirituais totalmente fora da Bíblia, consequências de coisas que a Bíblia não ensina. Mas, irmãos, é claro na Bíblia que nós estamos numa batalha espiritual contra Satanás o tempo todo. Satanás vai tentar nos oprimir, Satanás vai tentar mentir para nós. A Bíblia diz que Satanás significa o nome dele, o que é acusador. Ele mente, e quando a pessoa cai na conversa dele, ele depois acusa. E ele traz acusação ferrenha. Esse é o nosso inimigo. E nós temos falado aqui, desde o primeiro momento que falamos sobre a batalha espiritual, que Paulo está dizendo algumas coisas importantes. Primeiro, que a batalha espiritual não é contra gente humana. Pois eu quero te dizer aqui, você que briga muito no casamento, o seu cônjuge não é o seu inimigo. Você está sendo usado por Satanás como um fantoche, como uma marionete. E o diabo está o que? Acusando de um lado e do outro. Nosso inimigo não é o nosso filho, porque diz na Bíblia que a nossa batalha não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades, contra espíritos dominadores nas regiões celestes. Paulo identifica o nosso inimigo como estrategista do Senhor que ele é. O nosso inimigo não é o nosso vizinho, não é a pessoa que torce por outro time. O nosso inimigo não está no nosso trabalho de carne e osso. O nosso inimigo é o diabo e os seus comandados. Paulo identifica isso, e ele vai falar sobre isso. Por quê? Porque nós temos uma batalha e nós temos que nos precaver contra essa batalha. E ele diz: para podermos ficar firmes contra as ciladas de Satanás, as arapucas, as mentiras que ele coloca, como um animal que vai para aquele lugar e vai ser pego ali por aquela cilada. E Paulo vai falar o quê?
Paulo vai falar como nós podemos nos livrar disso, nos precaver e lutarmos com as armas certas. E ele vai usar uma figura de um soldado romano. Para quê? Didaticamente, para ensinar a igreja a fazer uma metáfora, para a igreja guardar a forma certa. Quando vir um soldado romano, a igreja na época ia lembrar de quê? Das armas espirituais, das peças que Paulo fala aqui, que é uma armadura. Uma armadura tanto de proteção como de ataque. Irmãos, tem muitos crentes que gostam de ir atrás do diabo. Irmãos, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz: sujeitai-vos portanto a Deus, mas resistiu o diabo, e o diabo fugirá de vós. A nossa vida é falar de Deus 24 horas, pensar no Senhor, sonhar com o Senhor, falar das maravilhas do Senhor. Agora, nós sabemos, irmãos, que a nossa luta espiritual é travada contra Satanás. E se ele vier contra nós, nós vamos, como Davi falou para Golias, no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, que tu tens afrontado, tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tu tens afrontado. O que o apóstolo Paulo tem para nos ensinar aqui? Essa armadura de Deus é formada de peças que são armas poderosas para nós batalharmos, sermos protegidos contra a batalha espiritual e ao mesmo tempo atacarmos fortemente esse inimigo. Meus irmãos, nós falamos aqui, começamos a falar da primeira peça, que é a verdade, e fizemos um contraponto sobre o diabo, que é mentiroso. Jesus fala em João 8,44 que aqueles que estavam atrás dele e falando coisas e dizendo impropérios para Jesus, Jesus fala que eles são filhos do diabo. Por quê? Jamais ele se firmou na verdade, ele é mentiroso e pai da mentira. Mais um título para Satanás. E nós vemos aqui que a mentira do diabo, e tem gente que pensa que o diabo vem de vermelho e preto, isso já é uma coisa totalmente fora de questão. Vem de vermelho e preto e com um garfo tridente vai aparecer para a pessoa. Ele não vem assim. Diz na Bíblia que ele é astuto, ele vem como se fosse um anjo de luz para tentar enganar os próprios escolhidos. E nós falamos sobre isso. Hoje nós queremos falar sobre essa verdade. Como é que nós podemos nos apropriar da verdade? Irmãos, nós fizemos algum apanhado dos textos aqui em Efésios sobre isso. Primeira coisa sobre a verdade, que é uma arma para as nossas vidas. Primeira verdade que o diabo vai querer te enganar. A verdade é a seguinte: Deus nos escolheu e nos adotou como filhos. Está aí no capítulo 1, você pode abrir, primeiro aos Efésios, verso 4 e 5. Versos 4 e 5. Diz assim a palavra do Senhor: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. A primeira verdade que nós temos, irmãos, a respeito das nossas vidas no Senhor, é que Deus nos escolheu e nos adotou como filhos. Pois, meus irmãos, essa é uma verdade que nós não podemos nos esquecer, que Deus nos adotou como filhos. E eu quero dizer nesta noite, o maior título do mundo que você e eu podemos receber é o título de filhos de Deus. É o maior título que nós podemos receber. E diz aqui no verso 4 que Deus fez isso antes da fundação do mundo. Antes que houvesse mundo, Ele já tinha os nossos nomes escritos na palma das suas mãos. E uma coisa muito importante que nós devemos lembrar nas lutas e nas dificuldades, que o diabo ele vai tentar tirar esse título do nosso coração. E eu quero dizer nesta noite que esse título não sai, porque ele é cravado nos nossos corações, marcado. O apóstolo Paulo fala no capítulo 2 da epístola aos Romanos,
que a verdadeira espiritualidade é a circuncisão espiritual, que não é feita na carne, mas no espírito. Deus marcou um povo. Deus marcou homens e mulheres pecadores que mereciam o inferno e os chamou e adotou em Cristo Jesus, e diz aqui nesse texto, por amor. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero perguntar nesta noite aqui, quantos pais nós temos aqui? Você daria o seu filho para morrer por um bandido da Papuda? E por esses caras da Lava Jato aí, você daria? Caras que compravam terno aí, e muitos aposentados passando fome, necessidade, indo para abrigos, e o cara comprando terno de 120 mil, um terno, mas tinha mais de 15 ternos. Você daria o seu filho para morrer por essa pessoa? Eu tenho certeza que não. Mas, irmãos, o amor de Deus foi tão grande que Ele deu o seu único filho. Talvez aqui nós temos irmãos que tenham mais de um filho. Você dá um filho e tem o outro. Ele é um consolo. Eu duvido que você daria. Mas Deus deu, não porque Ele tinha outro filho, Ele deu o único filho dele. A palavra que diz em Filipenses que Jesus não usou e não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas Ele veio e se fez homem e foi até a morte, morte de cruz. Essa palavra do esvaziamento, do alto esvaziamento de Jesus, significa o quê? Se eu fosse fazer uma comparação, imagine o maior rei, o rei mais suntuoso do universo, por exemplo, o rei Salomão. Imagine ele tirar a sua coroa, tirar suas vestes talares, tirar os seus adereços, se despir e ser vestido com os trapos do pior mendigo, o mendigo mais surrado, mais sofredor do universo, cheio de doenças, como por exemplo no caso de Jó. Imagine essa troca, pois é exatamente isso aí, não chega nem perto daquilo que Jesus fez, descer da sua glória, da sua realeza e nascer no ventre de um adolescente e se fazer carne e ser achado numa manjedoura e depois andar e palmilhar na poeira ali das terras do Oriente Médio. Pois, meus irmãos, a primeira verdade que nós não podemos esquecer sobre nós, que isso vai guardar as nossas vidas contra o diabo, é que nós somos filhos de Deus. É que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu único filho para que eu pudesse crer e pudesse andar com Ele. Porque, irmãos, vai vir o que? O diabo ele vai tentar dizer, inclusive, que Deus não nos ama. Por quê? Principalmente no momento que nós fracassarmos e falharmos e pecarmos contra o Senhor. Pois um filho não deixa de ser filho quando faz uma coisa errada, ele continua sendo filho, está anotado ali na certidão de nascimento. O filho, o nome do pai, o nome da mãe, ele não deixa de ser filho. E assim também, Deus não vai tirar do seu livro as nossas vidas. Por quê? Porque Deus nos amou e deu o seu único filho por nós e nos adotou como filhos de Deus. O diabo ele vai tentar minar o seu coração, principalmente quando você fracassar, falando assim: como pode você ser filho de Deus pecando dessa forma? A segunda verdade que o apóstolo Paulo fala no verso 6 do capítulo 1, e a segunda verdade é: Deus nos escolheu gratuitamente. 1,6, que diz assim: para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Ele está falando da filiação divina, da adoção de filhos.
A segunda coisa, meus irmãos, uma verdade contra o diabo, que é o quê? Deus nos escolheu gratuitamente. Meus irmãos, tem muitos crentes que estão esquecendo dessa verdade, estão sendo enganados por Satanás, que acreditam que vão ser aceitos por Deus se eu me esforçar, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo. Irmãos, nós começamos a ser aceitos por Deus não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. Em Efésios 2, de 8 a 10 diz: pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para aqueles que andassem com ele, andassem na salvação. Pois Deus nos escolheu não é porque nós somos bons, é porque ele amou a cada um de nós. A filiação começa não porque nós procuramos a Deus, porque diz na Bíblia que o quê? Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, afastados das promessas do Senhor. E meus irmãos, andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, dos espíritos dominadores. E uma coisa terrível, nós éramos filhos da ira de Deus. Essa coisa terrível. Mas pela misericórdia dele, com que ele nos amou, ele nos escolheu, sem termos o quê? Nada para oferecer para ele, a não ser um caminhão de pecado. Colossenses diz que Deus pegou o escrito de dívida que tinha contra nós, rasgou o escrito todo, e era muito. No meu deve ter sido muito. Rasgou, depois pegou e encravou na cruz do Calvário e triunfou sobre principados e potestades. Gratuitamente. Éramos perdidos, andávamos segundo o curso desse mundo, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Irmão, eu já participei de tanto enterro na minha vida, eu já vi cada coisa. Filho que tinha ódio do pai falava: eu te odeio, e o pai fica inerte porque ele estava morto. Esposa que colocou o Deus dela no homem, no marido, e ele morreu. E ela falava: a minha vida acabou, e ele parado porque ele estava morto, inerte. Outros que falaram para ele falar alguma coisa, o morto, ele não vai falar porque ele estava morto. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, espiritualmente a gente estava morto. O morto não age em relação a Deus, mas Deus que é vivo, que é amoroso, que é poderoso, que é perdoador, foi atrás de nós, como o pai do filho pródigo, como aquele da ovelha perdida, das 100 ovelhas, e as 99 lá, ele foi atrás de uma. Como da dracma perdida, que é uma coisinha, não vale nada, não dá para comprar um pedaço de pão, nem metade do pão. A mulher varreu a casa, procurou, quando achou a dracma perdida, chamou todas as amigas para comemorar, pois é assim que acontece conosco. Somos igual a dracmazinha perdida, uma ovelha perdida no meio de 100, não valemos nada, mas Deus diz: para mim vale, e eu vou fazer o que for necessário. É necessário, meu filho vai até a morte de cruz vexatória e vai resgatar um povo para a minha adoração, um povo para fazer boas obras. Pois, irmãos, o diabo não pode nos enganar. Devemos nos lembrar disso, que recebemos do amado de graça para nós. Para ele foi pela graça, porque foi um preço muito alto. Temos que nos lembrar, quando o diabo nos acusar, muitas vezes ao pecarmos, que somos de Deus pela graça, não por merecimento nosso, e não podemos perder esse título, pois estamos posicionados em Cristo. Diz mais na frente que nós estamos ressuscitados com Cristo sentado nas regiões celestes.
Não é pelo nosso esforço que somos filhos, mas pelo sacrifício de Cristo. Irmãos, é gratuito. Essa é uma verdade maravilhosa. Por quê? Porque se fosse pela minha força, pela minha dedicação, Deus não ia me aceitar. Jamais os meus sacrifícios para a salvação não iam ser aceitos. Irmãos, a igreja muitas vezes confunde justificação com santificação. Justificação Deus faz, só Ele pode fazer, é unilateral, é obra dele, eu estou morto nos meus delitos e pecados. Eu não posso fazer nada para ser o que? Filho de Deus. Mas eu posso fazer, aí vem a santificação, algo para ser o que? Um filho bom de Deus, que honre o seu nome. Aí vem o que? A fase da santificação, que é um trabalho do Espírito, mas é um trabalho meu. Eu preciso ler Bíblia, eu preciso meditar nas Escrituras, eu preciso obedecer, eu preciso orar, eu preciso jejuar, eu preciso fazer campanha. Irmãos, a igreja fica em dois extremos. Irmãos, é esse equilíbrio que Deus quer, de nós andarmos com o Senhor, meditarmos nas Escrituras, mas não deixarmos de orar, de jejuar, de fazer as coisas que nós precisamos fazer, porque é a santificação. Quem é salvo pratica a obra de salvação. Diz na Bíblia, em 1 João, que a semente de Deus está dentro do salvo, e ele vai praticar obras de salvação. Porque quem não se incomoda com o pecado não é filho de Deus, é filho de Satanás. Mas irmãos, quando nós dizemos que a nossa obra faz com que nós sejamos filhos de Deus, ou talvez deixemos de ser filho, tem crente preocupado, vou perder minha salvação. As perguntas, irmãos, geralmente vêm me fazer: e se eu estiver pecando e Jesus voltar? Você é salvo? É, então tu sobe. Eu não vou perder. Irmão, se eu perder a salvação, estou dizendo que a cruz de Cristo é menor do que a minha vida e do que o meu pecado. Blasfêmia contra o Senhor. Paulo diz aos Gálatas que estavam querendo voltar à prática da lei para a salvação, porque a lei não salva ninguém, a lei conduz a quem salva. Agostinho fala num trocadilho lindo, fala que a lei conduz o homem para Cristo, para a justificação, e Cristo retorna o homem à lei para a santificação. Paulo diz: se a lei salva, Cristo morreu em vão, os cravos foram em vão, a coroa foi em vão, cravada na fronte do Senhor, na cabeça dele. Os pregos foram em vão nas pernas que cravaram o Senhor, atravessaram as suas pernas. Por quê, irmão? Se eu posso me salvar, Cristo morreu em vão. Eu já falei aqui, na década de 60 tinha a teologia hippie. Eu estou legal, você está legal, nós estamos legais. E Jesus lá na cruz: eu não estou nada legal. Se tem uma coisa que o diabo vai tentar tirar de você, é a alegria da salvação, porque ele te escolheu pela graça, gratuitamente. E é uma verdade insofismável essa daqui. O diabo vai tentar te acusar de fraqueza, de pecado. Irmãos, e nós temos que fazer o que com o pecado? Temer ao Senhor, nos purificar, porque o apóstolo João falou que assim como ele é, nós o veremos, e se purifica todo aquele que tem essa esperança. Nós vimos hoje aí festa, e é justa, até um certo ponto. Isso não vai mudar a salvação de ninguém. Ele nos deu pela graça, e Ele nos deu porque Ele nos amou. Tem gente que fala assim: ah, eu gosto de andar com fulano que ele fala a minha língua e é bom.
Irmão, a Bíblia diz: se você ama quem te ama, é muito fácil. Amai os vossos próprios inimigos e orai por eles, pelos que vos perseguem, por aqueles caras chatos no trabalho, que tem ódio de crente, não gosta de crente. Agora, você não era assim, não? A gente se esquece, irmãos. Tem gente que era chato. Tem gente que é xiita e tem gente que é chato. A segunda verdade: Deus nos deu gratuitamente a salvação. Terceira coisa: em Cristo nós temos a redenção e a remissão dos pecados. 1,7. Veja aí essa verdade. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, a graça do Senhor. Pois bem, meus irmãos, Paulo nos lembra outra coisa muito interessante: que o diabo vai tentar criar um Cristo que não é o Cristo da Bíblia. É o Cristo paz e amor, tudo pode, vamos fazer qualquer coisa aqui, porque é a graça. E o apóstolo Paulo combate esse pensamento do diabo carnal no capítulo 6, versos 1 e verso 15 aos Romanos. Será que eu vou pecar para que a graça seja mais abundante? Ele responde: de modo nenhum. Como eu vou pecar se eu morri para o pecado? Tem gente que não viu a Jesus, irmãos, e explora o Senhor, a doutrina do Senhor. Diz que nós devemos honrar aquilo que Cristo fez por nós todos os dias, agradecer em gratidão, sermos fiéis ao Senhor. Pois o diabo vai tentar criar outro Jesus, um Jesus diferente do Jesus da Bíblia, para ser adorado, para ser seguido. Tem gente que entra na igreja para o quê? Para entrar no Jesus que é o quê? Especialista em mercado financeiro. Dá o dízimo aqui que eu vou multiplicar, dá a oferta que eu vou multiplicar. Irmão, Jesus não faz parte dessa história. O Jesus da Bíblia é um Jesus diferente desse. É o Jesus que nos motiva a obedecer, não pelo que vamos ganhar, às vezes até vamos perder tudo, vamos sofrer. Tem gente aqui que Deus, aí a pessoa vai bater aí, não tem nem madeira para bater, né? Nem fazer o sinal da cruz, que não adianta, que não fecha o corpo. Tem gente aqui que Deus vai levar para missões transculturais. Você está pensando, tua vida está tudo bem, está tudo legal e tal. Jesus te arranca e te manda lá para o Iraque. Aí você fala: poxa, poderia ser para Beverly Hills, né? Muitas vezes nós vamos perder amigos, perder posição. Gente vai tirar a função sua no trabalho, gente vai te perseguir, gente vai armar para tirar promoções que você faz jus, é meritório para você. Às vezes a gente vai perder muito. Pois o Jesus da Bíblia nos promete o quê? Eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Talvez vamos perder muita coisa, mas irmãos, nós estamos no caminho certo. Esse Jesus do mercado financeiro não é o Jesus da Bíblia. Outros vão atrás de Jesus porque Jesus parece o Santo Antônio, vai dar casamento. Irmão, só se tiver poligamia aqui em Brasília, porque são 4 mulheres para um homem. Ficou triste? Porque a coisa mais importante não é casar. Você está falando, porque você é casado, né? Você está aí na boa. Não estou falando isso não. Eu estou falando que a coisa mais importante, o primeiro ponto, voltando, é ser filho de Deus. E receber o que Cristo tem para cada um. Tem gente que não vai receber casamento, tem gente que não vai receber filho, tem gente que vai ficar doente, tem gente que vai passar tribulações e tribulações. Eu conheço vários crentes, mas irmãos,
O Jesus da Bíblia é o Jesus que nos salvou, que nos justificou e que nos santifica e que promete vida eterna para nós. Diz na Bíblia, irmãos, nenhum outro nome, nenhum esforço, nenhuma entidade, revelação vai nos dar a salvação que está em Cristo. Só Jesus salva. O diabo vai tentar lançar outros nomes, outros candidatos a Cristo, outras coisas. Eu quero te perguntar nesta noite uma pergunta muito séria para você refletir. Eu quero que Deus te incomode. Por que você está aqui nesta noite? Por que você está na igreja? Gálatas 1, 8 e 9 diz, o apóstolo Paulo falando para os Gálatas: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja amaldiçoado. Como já dissemos e agora eu repito, se alguém estiver pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja amaldiçoado. O apóstolo Paulo está falando que só tem um evangelho, só tem um Cristo, que é o Senhor. Temos que nos lembrar disso, irmãos, para não nos desviar para o evangelho da prosperidade, para o evangelho do toma lá da cá, para o evangelho da facilidade. Irmão, nesta noite, você não quer se converter, não? Porque vai piorar as coisas em dificuldades, em lutas contra os crentes, vai piorar. Prosperidade é você ter o enchimento do Espírito Santo sobre você, viver com Deus, dormindo, acordado, conversar, servir ao Senhor, procurar o Senhor o tempo todo e não só na hora de dificuldade. É viver o Senhor 24 horas, isso é ser próspero, ser cheio do Espírito Santo, é se parecer com Jesus. Nós temos agido como Jesus nas dificuldades, no trânsito, no futebol, em casa, com o nosso filho, com o nosso cônjuge. Como nós temos reagido como Jesus Cristo? Pois ser cheio do Espírito Santo é ser parecido com Jesus. Quarto e último lugar, última verdade, está aqui no verso 1,14, quando ele diz: temos a garantia que seremos resgatados por Deus. Por quê? Fomos selados pelo Espírito Santo. 1,14 diz assim: o qual é o penhor, a garantia da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Irmãos, nesta noite eu quero dizer, Deus, os crentes estão marcados pelo penhor do Espírito Santo. Uma das coisas que o Espírito Santo faz, no livro de João, Jesus fala: convém que eu vá, porque se eu for, ele virá para vós outros. Ele vos conduzirá a toda a verdade e confirmará tudo que eu tenho dito a vocês. E outra coisa que o apóstolo Paulo amplia aqui, que nós estamos com o penhor, estamos garantidos. Qual a garantia? Diz que o Espírito Santo habita em nós. E o que isso significa? Que nós vamos ser resgatados. Capítulo 15 de Coríntios diz que nós vamos ter um corpo glorificado. Já imaginou isso? Corpo glorificado. E o apóstolo Paulo diz aos Tessalonicenses, que estavam preocupados que tinha gente lá morrendo e o pessoal chorando desesperado: acabou a história, nada disso. Os mortos em Cristo serão ressuscitados primeiro, e nós, os vivos, seremos arrebatados com o Senhor nos ares e seremos transformados. E ele fala também aos Coríntios: no abrir e fechar de olhos seremos transformados. Vamos receber um corpo semelhante ao de Jesus. Qual a mentira que o diabo vai tentar implantar no nosso coração? Colocar como ali para nós um prato saboroso e maravilhoso de lentilhas, para a gente trocar o direito de primogenitura pelo prato de lentilhas. É isso que ele vai tentar fazer. Mas nós devemos lembrar nessa hora e usar essa arma, que
O Espírito Santo é o penhor, a garantia de nós termos o quê? A redenção completa das nossas vidas. Meus irmãos, nós fomos salvos, nós estamos sendo salvos e nós seremos salvos. Fomos salvos da condenação do pecado, estamos sendo salvos do poder do pecado e seremos salvos do pecado. E Deus está nos preparando para isso. Eia, subamos e possuamos a terra que sobre juramento Deus deu a cada um de nós. E Deus vai vir e vai buscar aqueles que têm o Espírito Santo dele no seu coração. Meus irmãos, essa é a primeira peça da armadura que nós batalhamos contra o inimigo na batalha espiritual, a verdade. E essas verdades que eu elenquei aqui, eu selecionei, mas tem muitas outras. Que essas verdades sejam lembradas nessa semana. Você vai ser atacado, eu serei atacado. Nós nos lembremos desta verdade e combatamos com essa verdade. Irmãos, não adianta palavra de ordem, está repreendido, vai acontecer isso. Não vai acontecer nada se não estiver fundamentado nas Escrituras sagradas que foi dada para a nossa orientação. Vamos orar. Deus, obrigado nesta noite, porque o Senhor nos amou de tal forma que deu o seu único Filho para nos resgatar do império das trevas e sermos transportados para o reino do Filho do Teu amor. E o Senhor fez isso, Pai, ó Deus, de forma gratuita, porque nós estávamos mortos, nós não podíamos fazer nada, e se estivéssemos vivos, Senhor, o Senhor não aceitaria o nosso sacrifício, Senhor. E também lembrar, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, nos resgatou e o Senhor nos redimiu pelo Teu sangue, ó Jesus Cristo. Senhor, Tu és o nosso pastor, Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso melhor amigo. Nesta noite que o Teu nome seja engrandecido, que essas verdades cruciais fiquem no nosso coração e que nós possamos batalhar contra as mentiras que o vil tentador vai lançar, ó Deus, nos nossos corações, soprar nos nossos ouvidos nesta semana, que nós possamos vencer pela Tua palavra, Senhor, e pela Tua verdade. Nós oramos nesta noite e já Te agradecemos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém.